Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Unifev, inscrições abertas para o vestibular de medicina. A excelência está em nosso DNA. Faça sua inscrição. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. O TVU Jornal desta segunda-feira, 18 de abril de 2016, começa agora com as principais notícias de hoje. Chega ao Senado o processo de impeachment contra Dilma Rousseff, aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. Agora, o futuro do mandato presidencial está nas mãos de 81 senadores. E o MEC anuncia novas regras para o Enem deste ano. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio começam no dia 9 de maio. Unifev promove aula inaugural do curso de pós-graduação de Direito e Processo do Trabalho. E no esporte, o Clube Atlético Votuporanguense se prepara para o Campeonato Paulista Sub-20. Pelo menos 60 jogadores estão passando por avaliações. Veja esses e outros assuntos agora no TVU Jornal. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o prosseguimento do processo que pede o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O placar final foi de 367 votos a favor do impedimento e 137 contra. Em Votuporanga, muitas pessoas acompanharam voto a voto da Praça da Matriz, onde um telão foi montado. Mais uma vez, os votuporanguenses se vestiram de verde e amarelo para acompanhar a votação do processo de impeachment da presidente da República. A concentração foi na Praça da Matriz, ao lado da Fonte Luminosa. Alguns trouxeram bandeiras e vestiram camisetas com frases de protesto. Uma grande bandeira com as cores verde, amarela e azul foi estendida no chão. Os trabalhos dos deputados foi acompanhado num telão montado no local. Pessoas de várias idades assistiram à sessão histórica. Para nós brasileiros é um momento importante, é um momento de grande mudança, nós precisamos dessa mudança. Se nós, família, não fizer a nossa parte, quem vai fazer? Então estamos aqui juntos, torcendo por um Brasil melhor. A gente está aqui, vamos torcer para o melhor. Para esses amigos é preciso haver mudanças. Uma mudança para a economia, principalmente. A gente observa no país todo o desemprego crescente, empresários falindo, fechando suas portas e uma grande corrupção que a gente observou nesses últimos 13 anos. Em algum momento a gente já tem que começar a punir os crimes, punir criminosos. E eu vejo isso acontecendo pela primeira vez. Isso é importante demais. Para a história do Brasil, eu imagino que isso nunca tenha acontecido. Para um dos organizadores do movimento, este é um momento importante para a democracia. É um sinal de grande alegria para uma mudança, porque o Brasil está parado, o estado de São Paulo está parado, Votuporanga está parado. Dilma é acusada de cometer crime de responsabilidade previsto na lei do impeachment 1079 de 1950, ao autorizar supostas manobras contábeis que foram chamadas de pedaladas fiscais e com isso teria desestabilizado a economia do país. A defesa da presidente, apresentada pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, nega a existência de crime de responsabilidade e, por isso, diz que o pedido de impeachment é golpe. Ainda segundo a defesa, o atraso no repasse de dinheiro a bancos, por exemplo, é prática comum em todas as esferas do Poder Executivo e não é grave a ponto de interromper o mandato de um presidente eleito democraticamente. E hoje pela manhã, nossa equipe foi até as ruas repercutir o assunto com a população. Depois de muita expectativa e debates políticos, os brasileiros acordaram nesta segunda-feira com uma nova realidade: a aprovação da continuidade do processo de impeachment da presidente Dilma. As pessoas têm um desejo em comum: a esperança de dias melhores. O presidente ficando ou saindo, a gente quer que as coisas melhorem. Melhorias. Nada mais do que isso. Espero que melhore, né? Do jeito que estava não dá para ficar, não. Esse professor de História do Colégio Unifev explica quais são os próximos passos. Agora o pedido vai ser encaminhado para o Senado para ser avaliado se ele é recebido ou não.
Uma vez aceito, ainda tem a votação do Senado. Então ainda temos um bom processo pela frente. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, entregou nesta tarde o presidente do Senado, Renan Calheiros, também do PMDB, o parecer da Câmara sobre a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, aprovado ontem à noite pelos deputados. A partir de agora, cabe a Renan Calheiros ler a comunicação no plenário do Senado e determinar a instalação em até 48 horas de uma comissão especial composta por 21 senadores para dar um novo parecer sobre esse processo. A comissão terá prazo de 10 dias para concluir o trabalho e levar o relatório ao plenário da Casa. A leitura da comunicação, feita hoje, está prevista para amanhã. A estudante de jornalismo Poliane Castelhano mostra para a gente agora os destaques do Noroeste Paulista nesta sexta-feira. É o Região em 1 minuto. Boa noite. Começou hoje em Rio Preto o 8º Festival Olho da Rua, que divulga o movimento hip hop, com participação de DJs, mostra de grafites em pipas gigantes e duelo de breaking. O evento, realizado no Centro Regional de Eventos, vai até o próximo domingo. O objetivo das atrações é revelar novos talentos e combater a discriminação social. Um rapaz de 29 anos morreu afogado ontem enquanto nadava em uma cachoeira no distrito de Talhado, próximo a Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava com um amigo. Os dois teriam ingerido bebida alcoólica antes de entrar na água. Ainda de acordo com o registro policial, o próprio amigo encontrou o corpo e teria tentado reanimá-lo. O rapaz chegou a ser levado para a UPA do bairro Jaguaré, mas chegou morto na unidade. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela polícia. Um homem foi preso na última sexta-feira suspeito de violar o túmulo de mãe e filha, assassinadas no último dia 3, em Tabapuã. O suspeito, Júlio César Cristófalo, foi abordado em uma rua da cidade e confessou o crime. Ele admitiu que estava bêbado e que já tinha feito isso antes. Júlio César tem passagem pela polícia por furto e vai responder por violação de túmulo. Um rapaz de 23 anos morreu ontem depois de ser atingido por um carro que vinha na contramão. Segundo o boletim de ocorrência, Ismael de Souza Braguin estava de moto na BR-153, em Rio Preto, quando um carro o atingiu de frente. O motorista de 40 anos estava embriagado. O corpo de bombeiros prestou os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu e morreu no local. O motorista do carro ficou ferido e foi levado ao Hospital de Base de Rio Preto, onde permanece internado. Ele vai responder por homicídio culposo. Essas são as notícias da nossa região. Até amanhã. E já a seguir, você vai ver como foi a Festa das Nações, que levou muita gente ao centro de Votuporanga neste fim de semana por uma causa social. Vamos falar também das novas regras do Enem para este ano. A gente volta já. Cerca de 6 mil pessoas participaram da Festa das Nações neste final de semana em Votuporanga. O objetivo do evento foi o de arrecadar fundos para entidades assistenciais do município. Mais de 5 mil pessoas, segundo os organizadores, passaram pela festa nos 3 dias. O público pôde saborear diversos pratos típicos desses países, como sushi, cachorro-quente, paeja, esfirra, escondidinho e bacalhau. É uma variedade de comidas diferente, é uma novidade, né? Para quem gosta, acho que é bom a diversidade. Bem diversificada, né? As barracas. Além da gastronomia, a festa teve diversas apresentações artísticas, como a capoeira. A Festa das Nações foi organizada pelo Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga em parceria com as Secretarias de Assistência Social e também Cultura e Turismo. 24 entidades assistenciais serão beneficiadas com a renda. Um momento como esse, né, em que o país atravessa dificuldades econômicas, eu acho que será muito bem-vindo. O dinheiro vai ser distribuído equitativamente para todas as entidades que participam desse evento. Para as entidades, esse dinheiro vai ajudar na manutenção e continuidade
dos projetos desenvolvidos. Nós precisamos de cadeira de roda, cadeira de banho, moleta, é o que mais está faltando hoje. A gente vai investir em material pedagógico, né? Há uma certa necessidade, né, por parte da entidade de alguns materiais, então esse dinheiro, esse recurso vai ser destinado para isso. As novas regras para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, foram divulgadas na última semana pelo Ministério da Educação. As inscrições do exame começam às 10 horas da manhã do dia 9 de maio e vão até o dia 30 deste mesmo mês. A taxa de inscrição subiu de R$ 65 para R$ 68 e podem ser pagas até às 10 horas da noite do dia 25 de maio com um guia de recolhimento da União. O pagamento agora pode ser feito em agências bancárias, casas lotéricas e até mesmo agência dos Correios. Por conta das eleições em outubro, as provas esse ano serão aplicadas em novembro, nos dias 5 e 6. Uma das novidades para 2016 é a estratégia de segurança. Além do uso de porta-objetos lacradores para eletrônicos e detectores de metais, o INEP vai também, em algum momento da prova, fazer o recolhimento de dados biométricos, que são as impressões digitais, mas ainda não tem um momento determinado. Stephanie Barbará, para o TV O Jornal. Ok, obrigada, Stephanie, pelas informações. Então, só reforçando, as provas este ano serão aplicadas em novembro, nos dias 5, com a nota do Enem em mãos. O candidato pode concorrer, por exemplo, às vagas oferecidas pelas universidades públicas brasileiras e participar de seleção para programas do governo como o ProUni, que oferece bolsas de estudo para instituições particulares, e o FIES, que disponibiliza financiamento com juros baixos a alunos carentes. No ano passado, 5.800.000 candidatos fizeram a prova. O governo espera chegar este ano aos 8 milhões. A aula inaugural do curso de pós-graduação de Direito e Processo do Trabalho oferecido pela Unifev foi realizada no último sábado de manhã. Veja como foi. Esta é a primeira vez que a instituição oferece o curso. O público-alvo são advogados, promotores e profissionais que atuam na área judicial trabalhista. A aula inaugural aconteceu no auditório da cidade universitária, com uma palestra feita por 2 juízes do trabalho de Votuporanga. O tema da palestra foi Justiça do Trabalho, o dia a dia do ramo do Poder Judiciário que mais distribui justiça social. Para os juízes, é importante cumprir e respeitar as leis trabalhistas. A justiça social é um conceito muito difundido na nossa Constituição Federal de 88 e ela tem por princípios ligados ao direito do trabalho, a valorização do trabalho em si e a dignidade da pessoa humana. A partir do momento que o homem se sente dignificado pelo próprio trabalho, nada mais justo que o direito do trabalho seja uma justiça social e principalmente uma justiça de direito humano, é uma justiça dos direitos humanos. A coordenadora do curso falou sobre a aula inaugural e como o trabalho será desenvolvido nos próximos 2 anos. São 404 horas e será aulas presenciais e quinzenais aos sábados. E quais são os principais itens que vão ser desenvolvidos durante esse processo? Toda a parte do direito material do trabalho, a parte processual, os temas mais relevantes dentro do direito do trabalho, como as alterações do novo Código de Processo Civil e os seus reflexos dentro do processo do trabalho. Para os alunos, essa é uma oportunidade de crescer profissionalmente. Eu espero me qualificar para o mercado, já que eu já estou inserida, já estou trabalhando. Eu espero que me ajude a crescer profissionalmente. As mudanças que vêm ocorrendo no Brasil e de forma geral nas leis, né, principalmente agora com o novo CPC, vem trazendo uma necessidade para a gente de continuar aprendendo. Para mais informações sobre o curso de pós-graduação oferecido pela Unifev, você pode visitar o site unifev.edu.br. E os cursos de jornalismo, produção multimídia e publicidade e propaganda da Unifev promovem, nos dias 30 de abril e 7 de maio, uma capacitação sobre fotografia básica. Informações com a estudante de jornalismo Yasmin Gutierrez, que está estreando hoje no TV O Jornal.
É isso mesmo. O curso que aconteceria nos dias 9 e 16 de abril foi prorrogado para os dias 30 de abril e 7 de maio. O objetivo do curso é orientar os participantes a desenvolver e identificar as linguagens fotográficas. É importante ressaltar que os alunos da Unifev e toda a comunidade pode participar. O valor é de R$ 90 e pode ser pago em até 4 vezes, até o dia 30 de abril. As aulas ainda acontecem aqui no Laboratório de Fotografia no Campus Centro. Mais informações pelo telefone 3405-9999. Yasmin Gutierrez para o TVU Jornal. Obrigada, Yasmin, seja bem-vinda. E a semana começou quente na região. Em Votuporanga, a temperatura bateu os 34 graus agora à tarde. E a chuva mesmo só para o fim do mês, como prevêem os meteorologistas do site Climatempo. Nádia Martins traz para a gente agora a previsão para amanhã. Olá! Além da secura do ar e a falta de chuva, o calor é outro fator que tem incomodado bastante. Mas esse ar mais seco e quente do que o normal deve enfraquecer durante o feriado prolongado. Uma grande frente fria deve chegar ao país com força para provocar chuva pelo interior do Sudeste. E é isso que a gente espera, né? Mas por enquanto não há previsão de chuva para a capital São Paulo. E por lá o nível de armazenamento do sistema Cantareira teve a primeira queda no ano de 2016. Essa queda foi discreta, mas revela a prolongada falta de chuva no mês de abril. Por lá, os termômetros marcam mínima de 20 e máxima de 32 graus. E não chove também em Rio Preto. E o dia segue com forte incidência de sol e calor. Mínima de 23 e máxima de 34 graus. Em Votuporanga, o calor também predomina nesta terça-feira e não há previsão de chuva. Por aqui, os termômetros marcam mínima de 22 e máxima de 36 graus. E a previsão do tempo fica por aqui e até a próxima. E no próximo bloco, o Sub-20 do CAV começa a se preparar para o Campeonato Paulista. O fim de semana foi de muito trabalho para dezenas de jogadores que disputam uma vaga na equipe. Tem ainda os comentários esportivos de Josiano Garofolo. A gente volta já. O final de semana foi de muito treino para os atletas que buscam uma vaga no time Sub-20 do CAV, que vai disputar o Campeonato Paulista. Josiano Garofolo vem agora com mais novidades para a gente. Josiano? Olá, Ana Paula, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha a segunda edição do TVU Jornal. Chegou a hora da gente falar de esporte, mas antes de dar aí os destaques do final de semana, passar os gols da rodada, vamos falar da Votuporanguense, o time Sub-20 que ainda está em preparação, iniciou a preparação para o Campeonato Paulista da primeira divisão, que começa já no mês de maio. O treinador Ailton está selecionando ainda jogadores. Hoje mescla os atletas aqui de Votuporanga e de região com jogadores que vieram de fora por meio de uma parceria com o empresário Mário Tito. Tudo no melhor pensamento para formar um time que pode brigar aí com força, medir forças com as outras equipes do grupo da Votuporanguense. A seletiva começou no início da semana passada e desde então dezenas de jogadores sub-20 foram avaliados pelo treinador Ailton. Os que agradaram foram mantidos nos treinos do restante da semana. A partir desta segunda-feira, cerca de 60 atletas devem estar em avaliação, mas apenas metade deve permanecer para a disputa da competição. O treinador do time Sub-20 avalia que a seletiva está sendo muito proveitosa. A gente vem fazer um trabalho aqui e surpreende com a qualidade que está perdida na nossa região, né? Então a gente está procurando buscar isso daí na região e qualificar, dar qualidade a esses atletas que estão aqui agora, com os demais que vão chegar, para poder fazer uma boa competição. O treinador diz também que o objetivo dele no momento é olhar bem as qualidades de cada um. A movimentação em campo e o preparo físico contam bastante nesse momento. Apesar do pouco tempo de preparação, a comissão técnica espera uma boa participação no Campeonato Paulista da Primeira Divisão. É uma competição difícil porque já é idade de 20 anos, né? Muitos atletas que já estão em equipe profissional, alguns que já passou por clubes grandes. Então você tem que selecionar bem para poder fazer uma equipe competitiva. Eu acredito que aqui a gente vai conseguir fazer isso para que possa fazer um campeonato assim de médio a muito bom.
Tá, então na próxima quarta-feira o treinador Ailton deve ali definir os 30 jogadores que vão permanecer no elenco, então deve ter esse tempo aí de hoje até quarta-feira para pensar bastante, avaliar corretamente aí e saber quais jogadores poderão e quais serão dispensados do time da Votuporanguense Sub-20 que disputa o Campeonato Paulista da Primeira Divisão. Vamos falar agora dos resultados do final de semana, começando pela Série A2. E teve surpresa, hein? Eu estava lá no Clube dos 40 na última sexta-feira, acompanhando o treino Sub-20 do CAV, aí conversando com alguns torcedores ali, veio um seguinte pensamento. Gente, olha só, caíram vários times tradicionais da Série A1 para a Série A2. Isso já significa que a Série A2 do ano que vem vai ser muito disputada para a Votuporanguense, vai ser muito difícil, como foi esse ano. Mas imagina se der uma zebra e ao invés de subir o que a gente acha que vai subir, por exemplo, o Bragantino e o São Caetano, sobe lá um Batatais e um Barretos, enfim, times que a gente não aposta muita coisa, e no ano que vem São Caetano, Bragantino e Mirassol disputassem aí a Série A2. Parece que a brincadeira, o comentário, está se concretizando porque times tradicionais, times de melhores campanhas da primeira fase da Série A2 desse ano, foram eliminados. Começar passando os resultados aqui, o Bragantino abriu a rodada aí, os jogos de volta, e empatou em casa 1-1 com o Batatais e perdeu nos pênaltis. O Bragantino, um time muito caro, um time com jogadores renomados, deu adeus ao Campeonato Paulista da Série A2 e vai disputar no que vem com a Votuporanguense. O São Caetano empatou em 0-0 com o Santo André e como perdeu o primeiro jogo, também está fora da competição. O Santo André avança aí, o clássico do grande ABC, o São Caetano, do Votuporanguense Paulinho aí, e o time que terminou na primeira colocação do Campeonato Paulista da Série A2 também não se classificou, não vai às semifinais. O Barretos, jogando em casa, venceu o Taubaté por 1-0 e se classificou. O primeiro jogo lá no estádio do Taubaté ficou empatado em 2-2 e aqui o Barretos conseguiu a sua classificação. Lembrando que o Barretos entrou de última hora na Série A2 desse ano, acabou ganhando a vaga de última hora ali e montou um time surpreendente que chega aí às semifinais do campeonato. E o Mirassol também se classificou, sigo a minha torcida aqui pelo Mirassol por ser um time da região, venceu o União Barbarense por 1-0, o Mirassol que já havia vencido fora de casa e também se classificou. Com isso os confrontos da semifinal ficam assim, ó, o Mirassol pega o Batatais e o Barretos enfrenta o Santo André. Quem se classificar desses jogos aqui, automaticamente disputa a final e sobe para a primeira divisão, conquista o acesso para a primeira divisão do futebol paulista. E falando em primeira divisão, chegou a hora da gente passar aí os resultados dessa fase, a segunda fase aí do Campeonato Paulista, jogos mata-mata. Começar por esse jogo de domingo, o São Paulo jogou fora de casa contra o Osasco Audax e foi uma aula do Audax ali embalado. O São Paulo estava embalado pela vitória contra o River Plate na Libertadores, mas não conseguiu ali repetir o bom desempenho da última quarta-feira e, pelo contrário, o time do Baúza foi completamente dominado pelos comandados de Fernando Diniz, com um toque de bola envolvente. Os donos da casa aproveitaram os erros defensivos do tricolor e não tiveram dificuldade para construir a goleada 4-1 garantida, Osasco Audax com a vaga garantida nas semifinais do Campeonato Paulista. Viu aí alguns gols e o São Paulo eliminado. Falar também agora dos jogos do dia anterior, do sábado, o Santos venceu o São Bento por 2-0. Os gols do Santos, a gente vai ver aí, foram marcados pelo mesmo jogador. Brilhou aí o Vitor Bueno, foi o destaque da partida, só que o Dorival Júnior ficou bravo com o time, principalmente no segundo tempo. Avaliou que o time caiu muito rendimento no segundo tempo, isso não pode acontecer, mas de qualquer forma o Santos, com uma certa tranquilidade aí, conseguiu a sua vaga também, a próxima fase do Paulistão. E para terminar aqui, o Corinthians, jogando também no sábado à tarde, o jogo foi antecipado, passeou uma grande partida aí, 4-0 no Red Bull Brasil e também se classificou com uma certa facilidade. O Corinthians jogou em casa e a equipe do Parque São Jorge mostrou uma organização no ataque que não tinha
desde a temporada passada, lembrando que o Corinthians perdeu Renato Augusto, Jadson, Wagner Love, Malcom, enfim, mostrou muita força, jogou uma das melhores partidas do ano aí o Corinthians e segue muito forte. E palmeirense, agora para terminar aí, o Palmeiras joga nessa noite contra o São Bernardo aí, o jogo começa às 9 horas da noite e define aí o último semifinalista do Paulistão, e aqui é aquela torcida para o Palmeiras, lógico, para se classificar aí e não pisar na bola como o São Paulo fez aí, sendo eliminado. E aliás, voltando um pouquinho a falar do São Paulo, ainda São Paulo, que nessa semana tem um jogo aí decisivo contra o The Strongest, lá na altitude da Bolívia, jogo muito importante, e vai com a cabeça inchada com a eliminação aí do Paulistão. E o Palmeiras também, fica esse alerta aí para o Palmeiras, que joga o jogo às 9 horas da noite hoje, para também não bobear e ser eliminado do Campeonato Paulista. Ana Paula, são essas as notícias, esses os comentários esportivos dessa segunda-feira. Lembrando que daqui a pouco tem programa Meio de Campo aqui na tela da TV Unifev. Tchau! Pois é, isso mesmo. Daqui a pouquinho tem mais esporte no programa Meio de Campo. E nós ficamos por aqui. Para você, uma ótima noite. A gente se vê amanhã 6:45. Eu espero você. Até lá!